Parte 2. A criação, o Big Bang e a natureza de Deus. A causa de todas as causas. Saiba que antes de as emanações serem emanadas e de o Criador ser criado, a louvada e simples luz preenchia a existência inteira e não havia absolutamente nenhum espaço vazio. Isaac Luria, cabalista do século XVI. Durante séculos, perguntas em torno das origens do universo foram consideradas por rabinos, padres, cientistas, xamãs e físicos. Hoje, a comunidade científica nos diz que cerca de bilhões de séculos atrás o universo físico explodiu e veio a existir com o Big Bang. Mas o que a ciência não nos diz é o seguinte: antes de mais nada, por que o Big Bang aconteceu? O que o causou? Como o Big Bang está relacionado com a vida nas grandes cidades de hoje? Por que deveríamos nos interessar por algo que aconteceu há 15 bilhões de anos atrás, se não conseguimos sequer entender algo que aconteceu há 15 minutos? Os antigos cabalistas responderam a essas perguntas fundamentais em termos práticos e realistas ao viajar de volta ao momento misterioso antes da criação de nosso universo. Mas, antes de revelar os maiores segredos conhecidos pela humanidade, há algo que o aluno deve entender sobre os segredos em si. Sabedoria sendo luz. A sabedoria que será revelada nas páginas que se seguem é mais antiga que o tempo. O benefício que obtemos ao estudar nossa origem é diferente do obtido com qualquer outro tipo de estudo, porque existe um aspecto místico no entendimento da raiz de nossa existência. Há uma dádiva espiritual que vem quando alcançamos o entendimento sobre a origem de nossas vidas. Essa sabedoria muito escondida é também a substância da própria luz espiritual. Cada vez que expandimos ou aprofundamos nossa percepção, abrimos portais para os 99%, através dos quais a energia positiva preenche nosso ser. Estudar a natureza espiritual da realidade abre nossa consciência e nos permite ver e perceber coisas de uma maneira que nunca vimos ou percebemos antes. Quando começamos a entender um novo princípio ou ideia, ou internalizar um aspecto da sabedoria, uma luz é acesa em nossa alma. Isso significa que a vida se torna um pouco melhor e um pouco mais iluminada. É bem simples. As mentes mais brilhantes da história, incluindo Pitágoras, Platão, Newton e Leibniz, exploraram essa sabedoria oculta que os influenciou profundamente. O objetivo de estudar os mistérios de nossa origem é nos tornar não apenas mais sábios, mas também mais puros, mais iluminados e mais plenos. Não espere nem aceite nada menos que isso. Abrindo a cortina. Hoje, com o entendimento da física quântica, da relatividade e de outras teorias de ponta, a ciência se tornou uma maneira útil de explicar muitos princípios encontrados no Zohar. Uma diferença clara permanece, entretanto. A ciência tem seu foco na maneira como o mundo funciona, enquanto a Cabala examina o porquê. Por que o mundo existe da maneira que existe? Por que estamos aqui? Por que minha vida é do jeito que é? Você já parou para se fazer essas perguntas quando teve que enfrentar um desafio? As respostas existem atrás da cortina, do outro lado da realidade. Antes do planeta Terra, antes do universo, antes do Big Bang. De volta à causa de todas as causas, antes do tempo, havia apenas uma realidade: energia. Essa força infinita de energia chegava até o para sempre. Preenchia a eternidade, não havia tempo, espaço ou movimento. Essa energia sem fronteiras era a única realidade. A natureza dessa força. Essa força infinita de energia tinha um único impulso, o de compartilhar sem fim, conceder continuamente, dar incessantemente. E isso gera uma pergunta:
compartilhar o quê? E a resposta é ela mesma. A natureza dessa energia era compartilhar a sua essência. De que é feita a força? A essência dessa energia era e é a plenitude infinita, a alegria sem fim e a iluminação ilimitada. Tudo o que desejamos e muito mais está nela incluído. Satisfação pessoal, paz de espírito, alívio do medo e da ansiedade, segurança financeira, contentamento, amor, liberdade, controle, sabedoria, felicidade e saúde. Tudo o que for positivo. Qualquer coisa que gere satisfação, prazer e paixão. O oposto do caos, a antítese da dor e do sofrimento. Tudo isso estava e está incluído nessa força ilimitada de energia. Em termos cabalísticos, essa energia de compartilhar constantemente em expansão é conhecida como a luz e também como a primeira causa. Acordo entre as partes. O processo de dar, compartilhar, conceder requer duas partes que estejam de acordo. Se não houver ninguém com quem compartilhar, como poderá acontecer o compartilhar? Imagine uma senhora idosa em uma esquina movimentada. Alguém está passando por ali e tenta ajudá-la a atravessar a rua com segurança. Ela recusa educadamente. O transeunte tenta novamente. Ela continua a recusar, agora um pouco mais aborrecida com a insistência. Por que essa senhora idosa se aborreceu? Porque ela não quer atravessar a rua. Ela está parada na esquina, apenas esperando o ônibus chegar. Embora o transeunte quisesse ajudar a senhora idosa, o compartilhar não era possível, uma vez que ela não tinha o desejo de receber o que lhe estava sendo oferecido, nesse caso, a ajuda para atravessar a rua. Pense nesta última ideia por mais uns instantes. O desejo tem que estar presente para que o compartilhar aconteça. O recipiente. Para conceder sua essência, a luz criou um receptor, em termos cabalísticos, um recipiente, com o qual pudesse compartilhar sua beneficência. A natureza desse recipiente era um infinito desejo de receber. Para cada tipo de satisfação que a luz concedia, havia no recipiente um desejo de receber correspondente. Porque a essência da luz está constituída de uma variedade infinita de tipos de satisfação. O recipiente consistia de infinitos desejos de receber. Em termos físicos, se uma caixa de chocolates fosse um aspecto da luz, a ânsia por chocolate seria o desejo do recipiente. Se $1 bilhão fosse parte da luz, um enorme desejo de obter riqueza seria parte do recipiente. Da mesma maneira que a luz é denominada a primeira causa, o recipiente é apropriadamente denominado primeiro efeito. Assim, agora nós temos a infinita luz, energia, e um recipiente infinito, causa e efeito, o compartilhar e o receber. A unificação dos dois é perfeição pura, satisfação além de nossa compreensão. Deus e a humanidade. Pode ser que você tenha considerado a possibilidade de o recipiente ser a origem de toda a humanidade, de que todas as almas, no passado e no presente, tenham sido e sejam pedaços do recipiente, e você estaria certo. Da mesma maneira que um corpo é composto de trilhões de células, o recipiente é composto de trilhões de almas. Ao longo dos séculos, essa força infinita de energia tem sido chamada de Deus, Mestre do Universo, Criador Divino e muitos outros nomes. Por que os cabalistas se referem a essa força de energia utilizando o termo luz? Da mesma forma que a luz do sol se expande para preencher e iluminar um quarto escuro, a luz se expande e ilumina a eternidade.
Da mesma forma que um único raio de luz contém todas as cores do arco-íris, a luz contém todos os matizes de plenitude. A luz, ou Criador, se você preferir, é a fonte de toda a plenitude que buscamos. Todas as nossas ações são, na verdade, uma forma de buscar a luz emanada do Criador, que se manifesta de inúmeras maneiras. A sensação de plenitude que obtemos de amizades e carreiras gratificantes, de realizações pessoais e de uma vida familiar cheia de amor, contentamento, segurança financeira, criatividade, conhecimento, sabedoria, saúde, paz de espírito e outras formas de felicidade é luz. Essa luz é a energia dos 99%. A luz. A luz não é Deus, mas a força que emana de Deus. Assim como a luz do Sol não é o brilhante corpo solar a 93 milhões de milhas de distância que nos dá a vida. A força da luz é um reflexo dos atributos de Deus e da energia espiritual que é irradiada de sua essência. Mas, da mesma maneira que não podemos tocar com nossas mãos a fornalha que é o Sol, a mente humana não tem condições de conceber a totalidade de Deus. Não faz muito sentido tentar ponderar sobre a fonte do infinito quando não conseguimos sequer entender verdadeiramente o conceito do próprio infinito. Contudo, é suficiente saber que a luz irá satisfazer completa e absolutamente qualquer e todo desejo humano. Um ato de criação. A criação do recipiente, ou seja, do desejo de receber, é uma única verdadeira criação que já aconteceu. É isso. Nada mais foi criado ex nihilo, ou seja, a partir do nada. Coisas no nosso universo são criadas o tempo todo, mas essa foi a primeira criação a partir do nada e, portanto, a única verdadeira criação. O único ato de criação aconteceu apenas na origem de nosso universo. Entretanto, dentro desse único ato, inúmeros e complexos estágios ou fases da criação vieram a existir simultaneamente. Essas fases têm sido ensinadas por meio de discurso, metáfora, parábola e em linguagem críptica. O que vem a seguir é uma explicação abreviada das fases da criação. Ao compartilhar sua essência com o recipiente, a luz estabeleceu uma notável unidade. Essa inexplicável unidade era e é chamada o mundo sem fim. O mundo sem fim é total perfeição. A luz compartilhando com o recipiente e o recipiente recebendo plenitude total e completa. A suprema manifestação de compartilhar e receber, de unidade, de harmonia. Assim, a grande pergunta é: o que aconteceu? Onde está esse mundo sem fim? Como foi que viemos parar aqui, nesta existência tão problemática? Por que estamos presos nesse lado da cortina onde tudo é escuro? Se tudo era unificado e perfeito no mundo sem fim, por que estamos lendo esse livro em um mundo imperfeito? Se somos partes do recipiente, por que experimentamos mais dor que plenitude? Para colocar a questão de forma mais direta, onde está a luz, a alegria sem fim, a felicidade permanente? Eu responderei a essa e outras perguntas, mas antes peço que ponderem o seguinte. Quando você enche um copo vazio com água quente, o próprio copo é aquecido e adquire a temperatura do líquido em seu interior. Algo análogo aconteceu no mundo sem fim. À medida que a luz continuava a preencher o recipiente, a qualidade ou os atributos da luz impregnaram o recipiente e foram por ele absorvidos. O recipiente herdou a natureza do Criador, o DNA de Deus. Essa natureza era o desejo de compartilhar,
de ser uma causa do contínuo processo da criação. O gene de Deus, o nascimento de um novo desejo. Por ter herdado a natureza da luz, o recipiente passou a sentir um novo desejo, a ânsia de expressar o DNA de Deus. Especificamente, o recipiente queria ser o criador de seu próprio destino, compartilhar a plenitude, ser a causa e não o efeito. Mas o recipiente não podia expressar esse recém-adquirido gene do Criador. Ele não podia compartilhar porque não havia ninguém com quem compartilhar. Não havia oportunidade de criar algo novo e de ser a causa. Esse desejo de ser como o Criador permanecia não satisfeito. E agora o recipiente não mais vivenciava a plenitude completa, o que era um problema, uma vez que ele havia sido criado para vivenciar plenitude infinita. Para entender o que aconteceu com o recipiente, vamos dar uma olhada em uma história improvável. Campo de sonhos. Bob é o lançador de um time de beisebol. Seu maior desejo é fazer um fantástico lançamento de bola que daria enorme orgulho a seus pais. Surge uma oportunidade em que o treinador o escolhe para ser o lançador desde o início de uma partida. E Bob não desaponta. Ele não permite que aconteça nenhuma rebatida, estabelecendo assim um recorde. Quando a partida termina, os colegas de Bob o carregam nos ombros e desfilam com ele ao redor do campo. Os pais dele estão exultantes de alegria. Entretanto, mais tarde, Bob fica sabendo de algo perturbador. Seu pai havia feito um acordo secreto com ambos os times para que ele conseguisse aquele desempenho aparentemente fantástico. O pai de Bob queria fazê-lo feliz. O jogo inteiro tinha sido arranjado, desde o primeiro lançamento de bola até o final. A torcida, as comemorações, tudo tinha sido encenado. Como Bob se sente agora? O que aconteceu com seu sentimento de realização? Pense nisso por uns instantes. Quando um dos professores do Kabbalah Center foi a Los Angeles, nos Estados Unidos, no início dos anos 80, ele conheceu alguns adolescentes que tinham acabado de se formar no Beverly Hills High School. Seus pais eram extremamente ricos e haviam dado tudo aos filhos, desde as melhores escolas até uma BMW para cada um quando eles completaram 16 anos. Mas será que esses garotos tinham algo para almejar na vida? Esses jovens com educação de tão alto nível estavam envolvidos com drogas e abandonando a escola, sempre irritados e briguentos. O que aconteceu para fazer com que esses jovens que tinham tudo se sentissem como se não tivessem nada? Pão da vergonha. Pão da vergonha é um termo que define o que Bob e aqueles adolescentes de Beverly Hills estão sentindo. É uma expressão antiga que expressa todas as emoções negativas que acompanham a boa sorte não merecida. Um homem forçado a aceitar a caridade dos outros come o pão da vergonha, porque ele não tem um profundo desejo de ganhar o dinheiro necessário para comprar o seu próprio pão. Ele anseia desesperadamente por estar em uma situação em que possa alimentar e sustentar a si mesmo, sem depender da generosidade dos outros. O pão da vergonha abalou seu sentido de ter valor próprio, de ser capaz de contribuir com este mundo. No livro Kabbalah para Leigos, volume 1, meu pai Ravberg explica o pão da vergonha sob a perspectiva da estrutura espiritual do universo. Ele escreveu: uma vez que o desejo de receber, que havia sido estabelecido no mundo sem fim, recebia agora a infinita benevolência do Criador, foi então despertado um sentimento chamado pão da vergonha. O recipiente está recebendo continuamente, mas não pode fazer nada em troca. E o Criador, por sua vez, sendo inteiro e não lhe faltando nada, não tem desejo de receber. Assim, o recipiente sente o pão da vergonha, porque é incapaz de merecer o que está recebendo. Embora possamos exercer nosso desejo de receber para nossa gratificação e, sem nenhum pensamento de compartilhar com os outros, a estrutura essencial do universo, pão da vergonha, ainda assim se aplica. Gratificação, seja espiritual ou física, só irá durar se houver equilíbrio entre o receber e o compartilhar.
Com base no que já dissemos sobre a evolução do universo, deveria estar claro que a decisão de não receber foi nossa, e apenas nossa. Ela foi tomada pelo desequilíbrio que existia e com um único propósito de restaurar o equilíbrio. Se examinarmos nossos desejos por benefícios físicos deste mundo, descobriremos que todos eles têm origem na mesma raiz: falta de plenitude. Seja desejo por dinheiro, por status ou posses, o elemento comum é sempre o desejo de receber, a consciência de que perdemos uma plenitude que já tivemos. Perdemos de vista o verdadeiro propósito de nossa existência neste mundo físico, porque o desejo de receber se tornou mais real para nós que a luz, que é o desejo de conceder. Uma falta. O recipiente tinha todos os desejos preenchidos no mundo sem fim, com uma exceção: o desejo de merecer e de ser a causa da própria plenitude. Assim, o pão da vergonha impedia o recipiente de vivenciar a felicidade absoluta. Essa situação certamente não era o intuito por trás da criação. Só havia uma opção: remover o pão da vergonha. O dilema. Enquanto o recipiente não fizesse mais que receber passivamente, ele continuaria infeliz. O que o recipiente poderia fazer para remover o pão da vergonha? Compartilhar não era uma opção, pois não havia ninguém com quem compartilhar. Só havia a luz e o recipiente, unificados no mundo sem fim. E a luz não tinha nenhum desejo de receber. Qual a solução? O recipiente parou de receber luz. Resistência. O ato do recipiente de rejeitar a luz é um ato de resistência. Essa palavra de importância vital surgirá novamente em vários contextos, porém, por favor, lembre-se dela. No momento em que o recipiente resistiu à luz, a luz se contraiu, criando um vácuo, um único ponto de escuridão dentro do mundo sem fim. O infinito havia dado à luz o finito. O Zohar descreve esse momento como o evento cataclístico que fez nascer o tempo e o espaço como o entendemos, um evento que continua a reverberar até hoje. Os cientistas descrevem esse momento como sendo o Big Bang. O Big Bang. Que o Big Bang realmente aconteceu foi confirmado pelo satélite COBE da NASA em 1992. O físico Stephen Hawking disse que era a descoberta científica do século, se não de todos os tempos. O astrofísico George Smoot disse que era como estar olhando para Deus. Mas, na verdade, era mais como se estivéssemos olhando para o primeiro esforço do recipiente para remover o pão da vergonha. Como vimos, a ciência foca de que maneira as coisas aconteceram na realidade física, enquanto a Cabala se dedica a entender por que o Big Bang aconteceu. Ainda assim, é interessante comparar como os antigos textos cabalísticos e a física do século XXI descrevem o início do universo. As semelhanças são significativas. A ciência moderna. Há cerca de 15 bilhões de anos, antes que o universo viesse a existir, não havia nada. Não havia tempo, não havia espaço. O universo começou com um único ponto. Esse ponto estava rodeado pelo nada absoluto. Não tinha largura, não tinha profundidade, não tinha extensão. Esse pontinho continha todo o espaço, tempo e matéria. O ponto irrompeu com uma explosão de força inimaginável, expandindo-se na velocidade da luz como uma bolha. Essa energia, no final, se resfriou e se solidificou na forma de matéria, as estrelas, as galáxias e os planetas. A Cabala. O universo foi criado do nada, de um único ponto de luz. Esse nada é chamado mundo sem fim. O mundo sem fim estava preenchido com luz infinita. A luz então se contraiu e se tornou um único ponto, criando o espaço primordial. Além desse ponto, nada é conhecido. Portanto, o ponto é chamado de começo.
Depois da contração, o mundo sem fim emitiu um raio de luz. Esse raio de luz, então, se expandiu rapidamente. Toda a matéria emanou desse ponto. Isaac Luria, cabalista do século XVI. De acordo com os cálculos do Zohar, o evento da criação aconteceu cerca de 15 bilhões de anos atrás. O nascimento do universo. Como pais amorosos que se afastam e deixam seu filho pequeno cair para que aprenda a andar, a luz se retirou no momento em que o recipiente disse: "Agradeço, mas não, obrigado. Eu gostaria de aprender a criar e compartilhar luz por mim mesmo." Quando a luz retirou seu brilho, o resultado foi um ponto de vazio, um tempo e espaço que deu ao recipiente a oportunidade de evoluir sua própria natureza divina por meio do ato de encontrar luz. Esse ponto microscópico de vazio, esse recém-formado pontinho de espaço e tempo dado ao recipiente, é o nosso vasto universo cheio de estrelas.